O juiz pode decidir por convicção? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a possibilidade ou não de o juiz decidir por convicção. Isso já a partir de vários anos de atuação, como professor e também como advogado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Afinal de contas, o juiz pode decidir por convicção? E veja que a gente pode tentar contextualizar isso, porque há pelo menos duas perspectivas de análise aqui, né? Uma é a seguinte: quando o juiz encontra uma situação e a solução que a legislação dá é uma solução que parece para ele, segundo o parâmetro pessoal de justiça dele, magistrado, injusta. Então, há uma determinada controvérsia, a solução que é determinada pela legislação parece para ele, magistrado, injusta. Essa é uma situação. E uma outra situação que é a convicção sobre os fatos. Então, as partes fazem alegações, há uma questão de provas e tudo mais, e o juízo que ele forma sobre a veracidade ou não das alegações que foram feitas pode ser por convicção pessoal. Parece que a gente tem pelo menos essas duas perspectivas possíveis aí, que são razoavelmente distintas entre si. Vamos começar lá pela primeira, ver o que a gente tem aí de solução normativa, de indicação normativa, porque veja que essa é uma circunstância que pode, ou são circunstâncias que podem ocorrer de maneira mais ou menos frequente, né? E a gente tem um começo de solução para isso no Código de Processo Civil, quando trata lá dos poderes, deveres, responsabilidades do juiz, no artigo 140, mais especificamente no parágrafo único, que vai dizer o seguinte, olha que interessante: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Vale até a gente dar uma olhada no caput também. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Então, vai uma causa para o juiz julgar, ele não pode dizer, olha, isso aqui eu não vou julgar porque não tem solução no ordenamento. Até porque, vale lembrar, idealmente pelo menos, o ordenamento não tem lacuna. E, para quem tem uma visão aí monista do ordenamento pelo menos, o juiz ele constrói norma para o caso concreto, né? Então dá para a gente lembrar lá de monismo, né? Da teoria da moldura do Kelsen e tudo mais. O ordenamento colocado aí em caráter geral e abstrato pelo legislador entregaria uma moldura para o juiz, dentro da qual o juiz construiria a solução para o caso concreto, construiria a norma individual e concreta. Então, essa atividade de preenchimento de lacuna seria a própria atividade do juiz, evidentemente para ser legítima dentro dessa construção teórica, pelo menos, né? O juiz ele se limitaria aí ao traçado dessa moldura que é entregue pelo ordenamento jurídico, construído lá majoritariamente pelo poder legislativo, de maneira geral e abstrata, tá certo? Agora veja, o que diz o parágrafo único do artigo 140, por equidade, por esse senso pessoal de justiça, de equilíbrio, o juiz só poderia decidir quando a lei fizer menção a isso. E aí veja que isso é muito excepcional, isso é bastante excepcional mesmo. Por quê? É difícil a gente encontrar o apelo aí ao senso de equidade do juiz na nossa legislação. O que a gente tem é apelo a outras coisas. Nós já vamos ver o que quando a ordem normativa não parece tão assertiva assim. Vale lembrar que lá na lei do Juizado Especial Civil Estadual, lá a lei 9.099 de 1995, a gente tem menções, por exemplo, aqui só para te dar um exemplo, tá? De que quando as partes fazem opção pelo juízo arbitral, lá no contexto do Juizado Especial Civil Estadual, o árbitro decide por equidade. Nós temos uma autorização legislativa
nesse sentido. Mas, de novo, segundo o parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil, isso é absolutamente excepcional. Professor, mas e se a resposta no ordenamento ela não é tão bate-pronto assim, se a gente tem os tais casos difíceis e tudo mais? Veja, a gente tem um início de solução lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, né? Que vai dizer aqui o seguinte, no artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Veja, são fontes normativas também, né? No nosso caso, na tradição da civil law, na tradição romano-germânica, a fonte normativa primária é o direito legislado, né? Mas a gente tem isso como fonte normativa também aqui, previsão expressa, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, ao invés de o juiz apelar para o seu senso pessoal de justiça, deveria ele utilizar como técnicas aí de interpretação a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, tá certo? Então, assim, numa primeira parte da questão, o juiz pode decidir por convicção, segundo o ordenamento jurídico vigente, pelo que me parece, pelo menos, ele não pode, né? Convicção de tema, né? É isso, ele deve se pautar pelo ordenamento jurídico, e aí ele deve, por aquilo que há de direito legislado, no estreitamento aí da moldura para a construção da solução para o caso concreto, ele deve, tanto quanto possível, se socorrer de analogia, dos costumes, que são costumes determinados pela sociedade, não são os que ele, juiz, prefere, idealmente falando pelo menos, né, pelos princípios gerais de direito, né? E aqui eu já vou até te adiantar uma reflexão que para mim parece que é bastante importante, que é a seguinte, veja, se o ordenamento jurídico, né, se o direito enquanto ordenamento jurídico, ele não serve como um limite à minha boa vontade de fazer o que me parece mais certo, e se ele não serve como limite, principalmente ao magistrado, de fazer aquilo que parece para ele, segundo os valores dele, o que é mais certo, serve para quê? É o direito, afinal de contas, né? Vale a gente lembrar aqui também, como parênteses nesse nosso bate-papo aqui sobre um tema que é tão difícil e tão interessante também, que a gente tem como garantia fundamental a ideia de legalidade, né? Que tem muito cara de regra, inclusive, para falar bem a verdade, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer o que quer que seja, senão em virtude de lei, não em virtude do que parece o senso de justiça da cabeça do juiz e tudo mais, entende? Veja, aqui para tentar contextualizar com um arremedo de exemplo de maneira bastante genérica. Imagine que há uma previsão legal de configuração de responsabilidade com dever de indenização. E o juiz pensa o seguinte, olha, não, mas coitado dele, né? Ele não queria causar o prejuízo, então eu acho que é injusto que ele tenha que pagar a indenização. Veja, a não ser que se configure uma causa excludente de responsabilidade, um fator de redução do valor da indenização, não cabe ao juiz, pelo que me parece, pelo menos, negar a aplicação ao ordenamento jurídico por conta do senso pessoal de justiça dele. Porque senão o direito não funciona, não serve para nada, né? Se serve como mero conselho. Uma outra coisa que eu digo sempre, né? A gente escuta na nossa formação como pessoas, nossa formação espiritual, do juiz Salomão e tudo mais, que tira do nada soluções de justiça pessoal dele, que é uma justiça com ares divinos e tudo mais. Veja, o direito é o contrário disso, né? Pelo que me parece, pelo menos em geral, as pessoas não querem viver em uma sociedade sujeitas à autoridade de um juiz Salomão que possa atingir o seu patrimônio e a sua liberdade de acordo com o seu senso supostamente divino de justiça. O direito, de novo, é o contrário disso, né? O direito é o estabelecimento com anterioridade aí do que se pode, o que não se pode fazer, quais as consequências e como que essas consequências são aplicadas para quem eventualmente faz aquilo que não pode. Assim, é claro que a coisa toda é muito mais complexa do que essa,
mas de maneira mais rasteira, a ideia geral, pelo que me parece, pelo menos, é um tanto quanto isso, né? E, então, as balizas legais, elas funcionam um tanto quanto limitação da própria vontade do juiz. O juiz não está lá para fazer a vontade dele, ele está para construir a norma individual e concreta para o caso concreto de acordo com as balizas que são colocadas pelo ordenamento jurídico, né? Aquela característica de externalidade do ordenamento jurídico, né? Não depende da minha vontade individual, não depende da vontade individual do juiz. O ordenamento está posto em um dado concreto. Ah, professor, mas precisa de interpretação. É verdade, a gente tem textos normativos, os textos normativos precisam ser interpretados, mas a gente tem também regras gerais de interpretação, né? Naquela ideia de que as palavras e as construções gramáticas têm um sentido socialmente compartilhado ao longo do tempo, né, independentemente da nossa vontade individual, porque senão, aquilo que o professor Lênin Streck adverte sempre, né, se eu dou para a palavra o sentido que eu quiser, para as construções em geral o sentido que eu quiser, a gente não consegue viver em sociedade, porque a gente não consegue se comunicar, porque as outras pessoas também fazem algo semelhante em relação a mim e a gente vive em uma absoluta insegurança. De novo, que me parece que é o contrário do direito, né? O direito não convive com a arbitrariedade, tá certo? Bom, então a gente falou aqui de maneira um tanto quanto enrolada, é verdade. Seria bacana se a gente estivesse aqui tomando um café junto ou uma taça de vinho, alguma coisa assim, né? Mas a gente falou sobre a questão da convicção sobre a solução jurídica, não é verdade? Então, parágrafo único do artigo 140, o artigo 4º lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em geral, é vedado ao juiz decidir por equidade. O que o juiz faz é construir a norma para o caso individual e concreto de acordo com as balizas que são colocadas pelo ordenamento jurídico. Com fonte normativa primária direito legislado, se tem uma falta qualquer, ou então como elemento de estreitamento da moldura dentro da qual é legítima essa construção normativa individual e concreta pelo juiz, a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, tá bom? Tem um outro dispositivo para o qual eu queria chamar a sua atenção aqui, que é o artigo 375 do Código de Processo Civil, que é muito comumente referido quando a gente conversa sobre essa questão da convicção e tudo mais. E o artigo 375 ele diz o seguinte: olha, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então veja, duas coisas que são extremamente importantes. Quando a gente vai olhar um dispositivo legal, a gente precisa ver em qual contexto ele está colocado no nosso ordenamento jurídico. O artigo 375 está em um capítulo do Código de Processo Civil que trata de provas, em uma seção desse capítulo que trata de disposições gerais. Então, o que a gente está falando aqui é de teoria geral das provas. O juiz aplicará regras de experiência comum no que se diz respeito aí à apreciação das provas. Por quê? É nesse contexto que está colocado no Código de Processo Civil, e não de uma maneira mais geral. Veja, o dispositivo poderia estar em outro lugar, mas ele está especificamente em uma parte do Código que trata de teoria geral das provas. Teoria geral talvez seja já uma apropriação minha, né? Mas mais especificamente de disposições gerais sobre as provas. Esse é o contexto do artigo 375. E em segundo lugar, a parte final do 375 que diz, olha, se for o caso de exame pericial, aí não cabe ao juiz aplicar aí, regras de experiência comum, regras de experiência técnica, esse tipo de coisa, porque a prova pericial exige conhecimento técnico específico. E pela leitura que o STJ vem dando aqui, salvo engano, parece que isso mesmo quando a pessoa física daquele magistrado tiver um conhecimento técnico sobre aquela questão. Imagine que seja um magistrado que, pela formação pessoal dele, tenha também formação em mercado imobiliário. E aí, seja um caso que dependa para
para esclarecimento de uma determinada circunstância, um caso que precise aí de uma perícia imobiliária. O conhecimento pessoal daquela pessoa, daquele magistrado, não deve ser utilizado como um elemento de dispensa da prova pericial. Até porque o processo é desenvolvido aí com um caráter de diálogo, né? Aquele caráter dialógico do processo. Não precisa só o magistrado entender, as partes têm direito de compreensão para argumentação. Quem vem eventualmente pela frente como magistrado, então desembargadores, também precisa eventualmente ter condições de examinar os elementos de prova de maneira que seja compreensível e tudo mais. Então, a segunda parte do artigo 375, se for o caso de prova pericial, não deve o juiz se socorrer aí de supostas regras de experiência comum, de conhecimento técnico e tal, para dispensar a prova pericial. E, de novo, essas regras de experiência comum que ele pensa e tudo mais, elas estão aqui nesse contexto de disposições gerais sobre as provas, de apreciação sobre o que é prova que é necessária para esclarecimento das circunstâncias, sobre, pelo que me parece, pelo menos a própria apreciação das provas, tá certo? Então, sim, o juiz pode decidir por convicção? Pelo que me parece, em princípio, não. O ordenamento dá balizas muito concretas para isso. Quando for o caso de apelar a um senso de equidade e tudo mais, o ordenamento dirá especificamente. Em geral, então, assim, eu considero injusto, não é por isso que o juiz vai decidir deixar de aplicar uma disposição legal que seja categórica, não é por isso que o juiz vai dispensar provas, esse tipo de coisa, porque o ordenamento, em princípio, pelo que me parece, não dá espaço para ele fazer esse tipo de coisa. O professor, mas a gente volta lá ao começo então, e quando a solução normativa ela for claramente injusta, a gente tem um problema sério, que é, afinal de contas, o que é justiça? Qual o parâmetro definitivo de justiça? E aí talvez a gente não tenha uma resposta tão simples para isso. O que a gente tem, veja, e aí é bastante importante, é uma ideia dominante, pelo menos não é a única, tá? Mas uma ideia dominante de organização hierarquicamente escalonada do ordenamento jurídico. E daí o que me parece que é bastante legítimo, a gente tem a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade, é o juiz negar a aplicação de um determinado dispositivo da legislação infraconstitucional por inconstitucionalidade, com afirmação de inconstitucionalidade. Mas veja que a gente também precisa resgatar a noção de que inconstitucionalidade é incompatibilidade com um determinado dispositivo da Constituição Federal. Eu também tenho dito isso um tanto por aí, né? A gente meio que criou uma cultura de chamar aí as coisas de feio, chato, bobo e inconstitucional. E esse problema é inconstitucional por quê? Não, porque é um absurdo. Olha, para ser inconstitucional precisa ter uma incompatibilidade, que seja uma incompatibilidade racionalmente demonstrável com um determinado dispositivo, no mínimo, da Constituição Federal. Né? Sem apelar para aquele tipo de o espírito e tudo mais, tal, porque o que a gente está tratando é de um ordenamento que precisa ser visto aí, salvo engano, de maneira razoavelmente técnica. Né? É o que me parece. É um tema bastante complicado, mas no geral me parece que o principal é isso. Eu quero te recordar, é ideal que você leia aí, que você tire as suas próprias conclusões também, né? A gente falou aqui principalmente do parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil, do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, também do artigo 375 do próprio Código de Processo Civil. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do papo. Eu queria te convidar a interagir comigo, me contando aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assistiu, o que é que você faz, se você é da área do direito, se é de outra área, se é curioso. Eu gosto bastante de saber até onde os vídeos estão chegando e quem é que está assistindo, e até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco
nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo mais especificamente sobre a finalidade do direito. E queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.